Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos. Estamos aqui neste ano de 2015 trazendo desafios, uma palavra de encorajamento, de orientação para a sua vida, todos os sábados pela E-Paraná. E hoje estaremos trabalhando um tema que está trazendo ao coração das pessoas muita aflição, angústia e realmente procurando saber de que maneira agir diante da realidade socioeconômica brasileira. É um momento de crise que o Brasil passa, são várias as previsões e a maioria delas não são positivas, de maneira que nós precisamos compreender um pouco toda essa conjuntura que assola o nosso país. E para falar desse tema, nós temos alguém aqui em nossos estúdios muito capacitado para essa área, é o senhor Roberto Zurcher, um homem que tem dedicado a sua vida na área da economia, trabalha na FIEP, aqui no estado do Paraná. Como disse, a sua formação é na área econômica, ele tem graduação em economia pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e também tem várias especializações na área, inclusive no exterior. Senhor Roberto, muito obrigado pela sua presença, para nós é uma alegria. Eu tenho certeza que a sua participação há de contribuir muito para que a gente possa compreender um pouco desse grande desafio que é viver no Brasil, nessa realidade econômica. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Estou a seu dispor e vamos tentar entender um pouco da economia, então. Muito bem. Então vamos lá, senhor Roberto, nos ajuda a entender aí esse cenário socioeconômico no Brasil. As previsões, elas têm sido realmente muito alarmantes. Recentemente tivemos a informação de que o IPCA de janeiro e de fevereiro passam da casa de 1%. Como que vai ficar tudo isso aí para o ano de 2015? Perfeito. Eu gostaria de começar explicando como chegamos aqui, por que estamos nessa situação. E aí eu gostaria de comparar com alguns países dos chamados BRICS, que são os países que têm características socioeconômicas semelhantes ao Brasil. Todos esses países, à exceção do Brasil, optaram por crescer aumentando seus investimentos, enquanto o Brasil optou por crescer aumentando o consumo. Então, nós podemos ver que nos últimos anos, nós brasileiros tivemos fácil acesso ao consumo, principalmente através de aumento de salários, mas também através de aumento do crédito. Então, o que é um crédito? Crédito simplesmente é o consumo de um bem hoje com uma renda que você não dispõe, que você vai usufruir no futuro. E nós chegamos neste momento porque todos nós começamos a consumir fazendo dívidas. E hoje o Brasil também cresceu fazendo dívidas, os estados cresceram fazendo dívidas e hoje estamos com dívidas. E é o momento de pagar essa dívida. Se nós não começarmos a pagar essa dívida agora, o país pode voltar ao que era antes do Plano Real, com inflações que chegaram a superar os 80% ao mês. Exorbitantes. Exatamente. Ou seja, precisa ser feito algo urgentemente, porque a situação ela pode piorar. Exatamente. Um país funciona como nós. Se nós gastarmos mais do que nós ganhamos, chega um momento em que temos que sair para os agiotas para pagar juros mais elevados, e assim vai começar a vender coisas para tentar pagar nossas dívidas e nós ficamos em uma angústia muito grande. O país entrou nesse problema. Nós estamos com a maior dívida da história do Brasil. Atingimos agora, no final de 2014, 2,3 trilhões de reais de dívida interna do país. Várias das nossas empresas, inclusive bancos, estão com grandes dívidas também. Nós estamos com déficit, ou com uma falta de criar riqueza através de exportações, porque nós criamos uma economia para consumir aqui, não para produzir, como os outros países. Então, nossas contas começam a se deteriorar. O país tem que agora começar a reverter essa situação e, para isso, o governo tem optado por duas ferramentas clássicas. Uma é o aumento de juros, ou seja, aquele crédito que era fácil e barato no passado, hoje está se tornando mais caro e mais difícil.
Ou seja, diminuir a busca das pessoas pelo crédito facilitado, como estava até agora. Né? Exatamente. E a outra é através do aumento de impostos. As duas ferramentas utilizadas tiram renda da população. Ou seja, se ganhamos 100 e gastávamos, vamos dizer, 95, hoje nós não vamos ter mais os 100 porque os impostos vão tirar uma dessa parte, o aumento de juros e sistema individual também vão tirar outra parte, e talvez tenhamos 90. Isso vai começar a se sentir no decorrer do ano. Menor consumo, as pessoas cada vez mais com maior dificuldade de enfrentar as suas contas, e isso é um momento, é uma ação necessária para que o país volte a equilibrar suas contas. Então, é um remédio amargo que nós temos que tomar para recuperar a estabilidade econômica do país. Eu sempre digo o seguinte, que até uns anos atrás, nós consumíamos o que nós precisávamos. Com o decorrer da propaganda, do marketing, nós começamos a consumir o que queremos e o que a mídia nos impõe. Hoje, quantas vezes vemos adolescentes, não, eu preciso comprar esse tênis porque tem que ser dessa marca, coisa que nós não precisamos, mas a mídia nos impõe. E quando nós não temos renda para consumir isso que a mídia está nos impondo, nós vamos ao crédito. E vários países passaram isso. A Grécia, a Espanha, Portugal, Irlanda, todos esses entraram, vamos dizer, nesse navio de consumo sem ter a renda hoje. E isso prejudicou nós. E aí o que nós fizemos? E passaram por severas crises também. Também né? estão passando por crise. Então, eu sempre digo, nós substituímos os templos religiosos que nós acostumamos a visitar aos domingos pelos templos de consumo. Os shoppings abrem hoje sábado e domingo, quase 24 horas, para você consumir. Isso anos atrás não era assim. Então, tem um fundo também de comportamental. Nós temos que ser menos consumistas, principalmente nesse período que se inicia de crise. Então, essa realidade socioeconômica, ela sofre essa influência das mudanças culturais que as pessoas passaram, de mentalidade, até uma influência do próprio capitalismo em si, de buscar, então, pelo bem, né? Querer adquirir. E o senhor pontuou a questão do crédito. Nós sabemos que muitas pessoas elas usam hoje o cartão de crédito, praticamente quase todo mundo tem essa ferramenta, mas o juro ele é exorbitante, né? Inclusive, se entrar no crédito rotativo, então a pessoa ela acaba se afundando em dívidas. Toda essa realidade, então, é influenciada pela realidade econômica que está ao nosso redor. Acho que seria importante a gente fazer essa correlação da economia macro com o dia a dia, né, das pessoas. Sim. Hoje, quando nós tínhamos esse crédito farto e barato, relativamente barato para a realidade brasileira, caro para a realidade mundial. Sim. Nós utilizamos esse crédito de uma forma, às vezes, até inconsequente, né? Gastar mais do que realmente podemos pagar. E hoje, eu recomendaria para as pessoas não entrarem no cheque especial, não utilizarem o cartão de crédito no rotativo, porque os juros são extremamente altos. E cada reunião do Copom, o juro vai subindo mais. Esse crédito alto é o seguinte, existe um risco muito grande de que as pessoas não consigam pagar suas dívidas. Então, o juro sobe para que os bancos tenham um equilíbrio nas suas contas também. Então, nós temos que evitar, a qualquer custo, fazer uso desse mecanismo de crédito, que é extremamente caro e se você demorar a quitar, você vai pagar 2 ou 3 ou mais vezes a sua própria dívida. Uhum. E quanto a essa perspectiva, o senhor comentou de onde como chegamos até aqui, né? E daqui para frente, qual o cenário que o senhor vislumbra? Olha, este ano vai ser muito complicado. Nós teremos aumentos de preços oriundos de aumentos de impostos, oriundos de aumentos do custo de energia elétrica,
da água, das telecomunicações, que são preços que não foram reajustados. Também pressões sobre o preço da gasolina, por conta dos problemas que temos na Petrobras. E tudo isso alimenta o chamado dragão de inflação. E o que é inflação? Inflação é uma forma em que o governo consegue tirar renda nossa e levar para o governo sem nós percebermos. Como acontece isso? Se eu tinha R$100 e conseguia comprar, por exemplo, 5 itens, com o aumento desses preços, eu vou conseguir comprar apenas 4. Sim. Né? Onde foi o resto? Quando o preço aumenta, o imposto embutido nos produtos também aumenta e isso passa para os governos. Então, uma forma escondida de tirar renda da população e das empresas e levar para o governo. Que é uma das realidades do momento, né? Exatamente. Quando o senhor disse esse remédio amargo, que outros caminhos poderiam ser adotados? Neste momento, com o país nessa situação que nós dissemos de endividamento, é o único remédio. Veja, nós estamos numa situação criada, como eu falei do passado, de consumo. O que fizemos? Nós direcionamos os recursos destinados a crédito para as pessoas, para consumo, e não crédito para as empresas produzir. Então, houve um desequilíbrio no Brasil nos últimos anos. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Quando você destina o crédito para as pessoas, é para consumo, ou seja, você vai consumir. Quando você destina crédito para a empresa com esse crédito compra uma máquina para produzir mais bens. Uhum. Essas duas linhas de crédito deveriam ir em paralelo, correto, para ter a economia equilibrada. Nós aplicamos mais no crédito para consumo do que no crédito para investimento. O mercado cresceu tanto, o mercado consumidor, que a oferta, ou seja, o que o Brasil produz, não atendia toda essa demanda. E o que nós fizemos? Começamos a trazer produtos de fora. Quando você traz produtos de fora, você começa a desequilibrar a economia do país em relação ao resto do mundo. Uhum. Então, nós tínhamos um saldo de balança comercial muito positivo até alguns anos atrás, hoje está em praticamente zero. Nos anos passados, nós criamos reservas internacionais por esse aumento de exportações. Hoje, nós estamos começando a consumir essas reservas, porque nós não geramos riqueza suficiente para pagar esses produtos importados. E com isso, nosso déficit, por exemplo, em 2014, com o resto do mundo, foi de quase 90 bilhões de dólares. Que isso foi tirado daquela poupança que foi feito no passado através das exportações. Hoje, com essa alta do dólar, que também é um sinal de que existe algum problema no Brasil, nós vamos tornar os produtos importados mais caros. Também inflação para nós teremos que consumir menos. Mas, por outro lado, no longo prazo, pode ser que aí a indústria nacional volte a produzir e tentar equilibrar essa diferença que existe hoje entre oferta e demanda interna. Muito bem. É um cenário complexo, precisamos tentar se esforçar para compreender toda essa situação. O senhor falou há pouco a longo prazo. Nós vamos ter um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna. E aí eu queria que o senhor pudesse responder para a gente se há uma previsão desse longo prazo. Né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Acompanhe com a gente esse intervalo. Olá, meu querido, minha querida. É um prazer falar com você. Eu sou o pastor Dorival Lima Pereira, coordenador da Associação Batistas da Grande Curitiba. Hoje o nosso convite é para você e para a sua família, que é desta região de Curitiba. Você que acompanha os programas da Convenção Batista Paranaense, o programa Juntos, nós queremos fazer um convite especial. Existem 99 igrejas e 34 congregações batistas na Grande Curitiba. E cada uma delas espera por você. Ou seja, aquela igreja que está mais próximo da sua casa, da sua família, você poderá visitar e conhecer
um pouquinho dos batistas através daquela igreja batista. Você é o nosso convidado especial e por isso está sendo convidado a participar conosco. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que aparece na sua tela, e você poderá localizar uma das igrejas batistas na Grande Curitiba e talvez mais próximo da sua casa, que você poderá ir. Será um grande prazer, uma alegria para nós batistas recebê-lo em uma das nossas igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos a sua visita, que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Deus abençoe. Estamos retomando o nosso programa Juntos, aqui pela E-Paraná, e estamos entrevistando o senhor Roberto Zurcher, falando sobre a realidade econômica brasileira e como isso tem afetado o nosso dia a dia e de como nós devemos nos preparar. Terminamos o bloco falando sobre o período de longo prazo para que haja resultado das medidas que estão sendo adotadas recentemente. Senhor Roberto, esse longo prazo, a partir de aproximadamente quanto tempo nós podemos ver resultado dessas ações que estão sendo implementadas hoje? Na macroeconomia, que é a economia do país, se diz que uma medida adotada hoje começa a surtir efeito de 6 a 9 meses à frente. Então, o que nós prevemos que essas medidas comecem a ter alguma influência no país no ano que vem, daqui a um ano. Esse vai ser um tempo de ajustes na economia, tanto no país quanto nas empresas. As empresas, como nós dissemos que o dólar está subindo, torna o produto importado mais caro, pode começar a produzir produtos que não eram mais produzidos aqui, porque o produto importado era mais barato. E isso vai melhorar as condições do país, mas isso é depois que as medidas comecem a fazer efeito, porque nenhuma empresa consegue produzir um produto de um dia para o outro. Precisa, talvez, adquirir novas máquinas, fazer projetos, enfim, tudo o que precisa. Uma estrutura que precisa ser. É demorado. Então, talvez em 2016 nós consigamos sentir uma melhoria na economia do país. Por enquanto, nós vamos sofrer ainda essa fase crítica, que ainda deve piorar, porque as grandes influências nas empresas serão a partir de abril, e aí a empresa tem que se ajustar a nova realidade de custos, e isso talvez implique em redução do emprego. Então, pode ser que nós tenhamos um nível de desemprego maior do que tivemos nos últimos anos. Isso provoca angústia nas pessoas. Esse impacto direto é bem dolorido, né? Exatamente. Então, o que nós podemos dizer é tentem poupar o máximo possível, fazer compras no menor custo possível, né? E aí, por exemplo, nós temos aquela prática hoje do mercado em que você vai numa loja e tem um preço à vista igual ao parcelado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, se você está comprando à vista, você está pagando os juros desse parcelamento que nós sabemos que são elevados. Então, você, quando compra um produto, você está comprando juros junto. Está embutido no preço. Está embutido no preço. Então, o que eu recomendo é tentar barganhar o máximo nas compras à vista. E se uma loja não faz redução de preço na compra à vista do que parcelada, então vai numa outra loja, até que você consiga ter um preço menor do que aquele parcelado. Aquela velha receita de economizar para pagar à vista e assim sucessivamente. Exatamente. Eu sempre lembro da história bíblica dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, de um sonho de Faraó que foi interpretado por José. Nós passamos os 7 anos de vacas gordas, vamos dizer agora. Agora teremos 7 anos de vacas magras. Então, é uma boa analogia para esse momento. Exatamente. Então, o que José foi instruído? A poupar durante esse período de vacas gordas para os momentos de vacas magras. Então, aquelas pessoas que nesses momentos passados conseguiram fazer alguma poupança, estão numa situação mais tranquila para enfrentar esses momentos de crise. Aqueles que não fizeram, tentem pelo menos fazer desde já ajustar seus orçamentos
reduzindo alguns consumos para não se endividar, porque a crise não vai ser curta, vai ser, como nós dissemos, pelo menos um ano. Senhor Roberto, diante de todo esse quadro, né, que a gente está conseguindo dimensionar um pouco com a sua contribuição, é importante a gente pensar, pelo menos eu tenho essa impressão, e quando converso com as pessoas, percebo que também muitas delas têm, diante da gravidade e o fato de que a maioria dos resultados depende das decisões do governo, às vezes a gente se sente impotente. O que eu posso fazer diante desse quadro que está aqui à nossa volta? Então, enquanto cidadãos, nós podemos ter algum tipo de contribuição que não dependa somente daquilo que o governo vai fazer? Eu sempre acho que em todo lugar tem espaço para nossas iniciativas. Vamos ver alguns exemplos práticos. Eu sempre digo, quando você está trabalhando em algum lugar e mora num lugar muito distante, qual o custo que você tem em deslocamento? Não seria melhor talvez você morar mais próximo do seu trabalho ou achar um trabalho mais próximo da sua residência? Porque com isso você não só poupa seu tempo, como seu dispêndio em transporte, mas poupa toda a natureza. Outro exemplo que eu citaria por que nós somos forçados a consumir coisas que os outros querem e não o que nós queremos, né? Então, aí tem alguns princípios morais, né? Vamos ser o que nós somos e não aparentar o que nós não somos. Você pode ver hoje algumas casas de um custo pequeno com um carro de grande valor, maior inclusive da própria residência. É muito comum vermos isso. Exatamente. Por que isso? Não é mais importante sua residência do que um meio de transporte? O meio de transporte é apenas um mecanismo de você ir de um lado para o outro. Por outro lado, sua residência é o lugar em que você mora, é o lugar mais importante, né? Então, são dois pequenos exemplos em que nós podemos agir de forma diferente, de forma a que a sociedade veja alguns exemplos e se torne melhor ao longo do tempo. Muito bom. Com base nesses dois exemplos que o senhor nos apresenta, então a gente vê que existem possibilidades de nós adotarmos procedimentos que vão contribuir no macro, né? Ainda que seja a médio até longo prazo. Mas isso, então, faz parte de uma mudança cultural nossa. O senhor mencionou que muitas vezes nós compramos coisas que não necessariamente que nós queremos, mas que foi nos vendida a ideia de que nós precisamos daquilo. E uma frase, uma colocação que tem me acompanhado, e eu sempre procuro também orientar as pessoas, é que a gente precisa sempre fazer uma pergunta quando vamos fazer uma aquisição. Eu preciso ou eu quero? Isso nos ajuda a discernir se realmente a gente está precisando daquilo ou se é algo que faz parte do nosso sonho de consumo, né? Senhor Roberto, para nós foi um prazer tê-lo conversando aqui. Nós podemos avançar em muito essa conversa, né? Tem muitos temas que nós não tratamos aqui hoje, mas eu quero deixar registrado a nossa gratidão e já o convite para um segundo, terceiro programa aí na sequência para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento nessa área da socioeconomia. Eu agradeço muito o convite, estou a seu dispor e vamos torcer e orar para que nossa nação saia desse problema o mais rápido possível. Muito obrigado. Você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, ela também tem instruções acerca de como nós vivemos, inclusive tratando desses temas que estão relacionados ao nosso dia a dia. Por exemplo, comer, beber e vestir. São três necessidades que todos nós temos e que gastamos muito dinheiro, muito valor empregando nessas necessidades. Jesus, falando a respeito desses três itens, comer, beber e vestir, ele deixou uma orientação lá no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, você pode procurar na sua Bíblia. Jesus disse assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante observar que o texto fala estas coisas, não todas as coisas. Ou seja, Jesus está dizendo que estas coisas necessárias, o texto ele apresenta para a gente ali a questão do comer, o beber e o vestir.
Então a Bíblia está dizendo assim, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e fazermos a sua vontade e procurarmos estabelecer o reino dele nas nossas vidas, o comer, o beber e o vestir, que são as coisas principais que nós precisamos, Deus há de suprir, bem como as demais coisas que envolvem as necessidades do nosso dia a dia. De modo que se o seu coração está aflito, se você está desempregado, se você está com medo do desemprego e diante desse quadro econômico que nós vimos difícil, eu digo para você, busque a Deus em primeiro lugar, que Deus há de abençoá-lo para que nas demais necessidades você também possa ser suprido. Que Deus te abençoe e eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos orar e pedindo a bênção de Deus então sobre, assim como o Roberto acaba de comentar com a gente aqui, vamos orar pela nação e também por você. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversarmos com o Senhor Roberto Zurcher. Muito obrigado pelo seu conhecimento compartilhado e que estas informações possam nos ajudar a colocar em prática uma administração do lar, uma administração da empresa, da nossa vida, de forma mais equilibrada e de maneira que, buscando ao Senhor em primeiro lugar, possamos também receber no dia a dia o comer, o beber e o vestir. Nós agradecemos a Deus pelo cuidado que temos recebido de Ti. O Senhor nos deu essa terra maravilhosa, estes recursos naturais que estão sendo, por nós mesmos, seres humanos, usados de uma maneira inapropriada. Pedimos então que, a começar por aqueles que reconhecem a Ti como Deus, como Senhor e Salvador, possamos fazer a diferença. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre os líderes que hoje exercem influência sobre nós, as decisões que tomam. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida deles, mesmo que muitos não o reconheçam, pedimos que a Tua bênção esteja com cada um. E em particular agora eu peço por aqueles que acompanham este programa, que o Senhor também dê paz ao coração e a decisão correta de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos e em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Que Deus continue abençoando a sua vida e convidamos você para o próximo programa aqui pela E Paraná. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.